Boa noite, gente. Eu tenho algumas dúvidas para tirar sobre o Natal. Vamos tirar essas dúvidas com o nosso pastor Daniel. Pastor Daniel, o que é que significa o Natal? Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amados irmãos e irmãs, a palavra Natal, ela vem do latim Natale, ou Dies Natalis, quer dizer, dia do nascimento. Está relacionado justamente ao nascimento. O que é que se comemora no Natal, pastor? No Natal, as igrejas chamadas tradicionais e históricas, como por exemplo, a Igreja Católica Romana, algumas igrejas protestantes históricas, elas comemoram no dia 25 de dezembro o nascimento de Cristo. Embora existam outras igrejas, como por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Ortodoxa Russa, que comemora no dia 7 de janeiro. Porém, nós precisamos entender que não tem como Jesus ter nascido em duas datas distintas. Ou teria nascido no dia 25 de dezembro, ou teria nascido no dia 7 de janeiro. A questão também é que a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Russa, elas seguem o calendário juliano. E a Igreja Católica Romana, junto com outras igrejas protestantes históricas, seguem o calendário gregoriano, que é o calendário que veio do Papa Gregório, que é o calendário que nós utilizamos, né, aqui no nosso país, na nossa cultura. É correto os cristãos comemorar o Natal? Bem, se nós soubéssemos a data exata, né, o dia, o mês em que Jesus Cristo nasceu, poderíamos até comemorar. Por que nós não comemoramos o nosso aniversário, não é isso? Então o que acontece? Então por que eu acho que não é coerente, que não é correto comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Veja bem, porque a Bíblia ela não traz uma descrição clara de quando Jesus nasceu, né, da data. Nós podemos saber mais ou menos o mês, mais ou menos, né, por uma datação cronológica, né, por uma ordem cronológica de fatos que ocorreram, mas não com uma data precisa, né, do nascimento de Jesus. A Bíblia não traz uma data precisa, mas nós podemos saber mais ou menos o mês em que Jesus nasceu, mas nós não podemos saber com precisão, com tanta certeza, né, a questão do dia em que Jesus nasceu. Então veja bem, se formos analisar, né, os textos bíblicos dentro de uma ordem cronológica, nós podemos saber mais ou menos quando, o mês em que Jesus nasceu, mas não tem como nós sabermos o dia. Por exemplo, nós vemos no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, versículo 5 ali, que Zacarias, o pai de João Batista, ele exercia o seu ofício sacerdotal, né, de acordo com o turno de Abias. Veja bem, então quando estudamos a história de Israel, nós entendemos claramente que Davi, ele dividiu os turnos sacerdotais em 24 turnos, certo? Então, cada mês, 2 turnos. Então, pela descrição que aparece no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 10, o turno de Abias era o 8º turno. Então, pela contagem, pela ordem, isso ocorreu, né? Ou seja, o ofício de Zacarias, de acordo com o seu turno, ocorreu ali de maio para junho, que era justamente o mês de Sivan. Isso, Sivan, do calendário hebraico, de maio para junho. Então veja bem, então nesse período Isabel concebe,
Lembrando que há uma diferença entre conceber e dar à luz. Então nós sabemos que João Batista, ele é mais velho do que Jesus 6 meses. Não é isso? Então veja bem. João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses. No 6º mês da gestação de Isabel, nós vemos também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 26, o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria, a Virgem da cidadezinha de Nazaré, né? Ele aparece para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, que ela daria luz, né, ao Filho de Deus. Veio o anúncio do nascimento do anjo Gabriel, no 6º mês da gestação de Isabel. Então, quando vamos fazer esse cálculo, né, pela ordem cronológica, o 6º mês aí cairia justamente no mês hebraico de Kislev, ou Kisleu, né, que equivale a novembro e dezembro. Então veja bem, e nós sabemos que, de acordo com o texto, Maria foi para a região montanhosa, onde estava a sua parenta Isabel, alguns dizem que é prima, sua parenta Isabel, e lá ficou 3 meses com ela. Veja, então, o tempo em que Maria ficou com Isabel se cumpriu o mês da gestação de Isabel. E aí, João Batista teria nascido na primavera, ali, de março para abril do nosso calendário, que do calendário judaico equivale ao mês de Nissan. Então veja bem, ali de março para abril, era o primeiro mês do calendário religioso, era ali Abib ou Aviv, era justamente ali que começava a primavera. Então veja bem, nesse cálculo nós estamos fazendo, sendo que João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses, Jesus teria nascido de setembro para outubro, que equivale ao mês hebraico de Tisrei. O mês hebraico de Tisrei. Então Jesus teria nascido de setembro para outubro. Um dado importante que nós podemos afirmar isso é que as hospedarias estavam cheias. Não teve lugar mais para José e Maria. Por quê? Porque justamente nesse período se comemorava uma das principais festas religiosas de peregrinação judaica. Qual? A festa dos tabernáculos. Certo? Então, interessante que João vai enfatizar lá no seu evangelho. E o verbo se fez carne, se tabernaculou. Se fez carne e habitou entre nós. É muito interessante quando nós ligamos os textos. Então, possivelmente, Jesus tenha nascido mais ou menos nesse período, né? De setembro para outubro. E por que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Primeiro que tudo, nós devemos compreender que o imperador César Augusto, ele não ia fazer um censo, né, justamente no período de inverno, onde as chuvas densas, as estradas acidentais, dificultosas, não tinham como as pessoas iam se alistar na sua região, ou pela dificuldade das chuvas, das grandes chuvas. Então jamais nesse período o imperador ia fazer um censo. E nós sabemos que o mês de dezembro, no calendário judaico, equivale ao mês de Kislev, né? De dezembro equivale ao mês de Kislev, e pega uma parte de Tevet, né? Tevet ali, que equivale a parte de dezembro e janeiro. Então era tempo de chuva, de inverno, né? Então não tinha como as pessoas iam se alistar justamente nesse período aí, no período de Kislev, né? Então outra questão também é que os pastores não poderiam estar pastoreando o seu rebanho ali ao céu aberto. Quando os anjos aparecem para os pastores para anunciar o nascimento de Cristo, eles estavam pastoreando
O rebanho ali é o céu aberto. Então, se fosse no inverno, isso não teria acontecido. Então, isso mostra claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? É por essas possibilidades que a gente vê. Né? E outra questão também, nós sabemos que o dia 25 de dezembro, ele está anexado mais a práticas e crenças pagãs. Porque se você for ver em outras culturas, em outros povos, em outras civilizações, você vai ver que os deuses solares, por exemplo, eles nasceram, segundo as mitologias, no dia 25 de dezembro. Nós temos exemplo de Mitra, de Krishna, de Horus, né, de Tammuz. Esses deuses solares que, segundo as mitologias, nasceram no dia 25 de dezembro. E também, dia 25 de dezembro, se comemorava o quê? Na Roma pagã, as Saturnálias, em homenagem do deus pagão Saturno. Né? Então, isso foi uma forma da igreja depois incorporar essa crença, né, do dia 25 de dezembro, com a intenção de cristianizar o paganismo. Mas, na verdade, o que ela fez foi paganizar o cristianismo, porque ela pegou uma nova roupagem ali. Pegou uma festa, né, a Igreja Católica pegou uma festa pagã, né, e colocou como uma festa cristã e deu uma nova roupagem para dar um novo sentido a ela. Né? Mas a prática pagã do dia 25, que é no solstício de inverno, continua a mesma. Né? E no solstício de inverno, é justamente quando o Sol estava mais baixo, né, em relação ao equador terrestre. Então tem uma história muito longa sobre isso. A gente está procurando ser breve nessa entrevista. Né? Mas deu para as pessoas entenderem.